Olá, gente! Essa é a nossa quarta videoaula da monitoria de Econometria 1. Nessa aula eu irei falar sobre confiança e significância, teste de hipóteses de t-student e sobre p-valor. Como nós já sabemos, nós utilizamos de amostragem, na nossa regressão. A partir dela, a gente encontra os nossos estimadores amostrais, dos quais a gente obtém resultados, que a gente infere sobre a nossa população. Mas como que a gente sabe se esses estimadores amostrais realmente estão próximos, se eles realmente representam os estimadores populacionais, já que os estimadores populacionais são desconhecidos a gente? A gente utiliza de conceitos como o intervalo de confiança para a gente ter essa noção, que o intervalo de confiança ele representa a probabilidade do intervalo realmente conter o parâmetro populacional, representar a chance do estimador amostral estar próximo do estimador populacional. O seu valor pode ser de 90%, 95% ou 99%. E ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente tem o coeficiente ou nível de significância, que ele é a probabilidade do intervalo de confiança não conter o parâmetro populacional, que o seu valor pode ser de 10%, 5% ou 1%. Que eles são complementares, Se o intervalo de confiança for de 90%, o coeficiente ou nível de significância vai ser de 10%. Bem, aí nós temos o teste de hipóteses, teste t-student, que ele é um teste, para a gente realmente verificar, isso que a gente tem, se os estimadores realmente estão próximos aos valores populacionais. Para a gente fazer um teste de hipóteses, a gente precisa definir algumas coisas. Primeiro, a gente tem que definir as hipóteses a serem estudadas. A H0, ou a hipótese nula, ela é a igualdade ou a aceitação do que está sendo proposto, enquanto a H1, ou hipótese alternativa, ela é a negação do que está proposto na hipótese nula. A gente também se utiliza do nível de significância e nós utilizamos o valor de t. T ele é uma grandeza retirada do nosso estimador amostral. Que aqui a gente tem a fórmula para retirar o T do beta 2 chapéu. A fórmula para beta 2 chapéu e para beta 1 chapéu é a mesma, tá? Aqui para retirar o T, que é basicamente o beta chapéu menos o seu beta populacional sobre o erro padrão desse beta chapéu. Vamos aqui para um exemplo, para vocês conseguirem visualizar. Esse exemplo aqui pede para a gente verificar se os coeficientes amostrais são estatisticamente significantes, considerando o nível de significância de 5% e um número de observações de 50. Bem, vamos estabelecer as nossas hipóteses. Quando uma questão pede para verificar se os coeficientes são estatisticamente significantes, a nossa hipótese nula, ela sempre vai ser que os betas populacionais sejam iguais a zero. E por quê? Porque isso aqui, basicamente, se essa hipótese aqui estiver certa, basicamente quer dizer que os nossos amostrais, os nossos betas chapéus, eles são insignificantes. Já a nossa hipótese alternativa, H1, ela diz que os nossos betas populacionais eles são diferentes de zero, Isso indicaria que os nossos beta chapéus seriam estatisticamente significantes. Aqui nós temos a regressão exemplo, tá aqui o valor de beta 1 chapéu e o valor de beta 2 chapéu. E aqui nós temos o valor do erro padrão e o valor de t, de cada um deles. Nas questões, você deve ter observado na questão da lista, geralmente um desses valores estará ausente, E aí cabe a você completar essa relação aqui. E aí, para isso, você recorre a essa fórmula. Mas aí você pode estar se perguntando, por exemplo, aqui no caso de beta 1, eu tenho o valor de beta 1 chapéu para botar aqui, eu tenho o valor do erro padrão de beta 1 chapéu para botar aqui, mas e o valor do beta 1? Você disse que ele era desconhecido. Exatamente, e é para isso que a gente também utiliza que a hipótese nula
seria que os betas populacionais sejam iguais a zero. Para a gente conseguir aplicar isso daqui. Isso daqui seria que o beta 1, né, seria igual a zero. Ou seja, a fórmula ela fica mais simplificada, né? Ela seria só o valor do beta chapéu sobre o seu erro padrão. E com isso você acharia o seu T. Bem, tendo isso, né, a gente tem aqui os valores dos nossos T's, né, para cada um dos nossos beta chapéus. E aí a pergunta fica: é possível rejeitar a hipótese nula? A hipótese nula, né, que diz que os betas populacionais seriam iguais a zero e que os nossos estimadores amostrais são insignificantes estatisticamente. Como a gente sabe interpretar isso, né? Existe uma regra básica e geral para fazer o teste T, que é caso a sua regressão tenha 20 ou mais observações, você pode considerar que há um nível de confiança de 95% ou um nível de significância de 5%, o seu estimador seja estatisticamente significante desde que o seu valor de T seja maior ou igual a 2,1. Como a gente viu, né, para a gente ver se a gente atende, né, o nosso número de observações ele é 50, né, que é maior que 20, e os nossos T's estão aqui, né. Agora vamos aplicar aquela regra. De acordo com aquela regra, né, ao nível de significância de 5%, né, o nosso T ele teria que ser maior ou igual a 2,1 para ele ser significante. Então, para o beta 1, né, a gente vê que ele é menor que 2,1, ou seja, ele seria insignificante. Ou seja, para beta 1, para o beta 1, né, não seria possível rejeitar H0. Ou seja, o estimador beta 1 chapéu ele não é significante estatisticamente. Já para o beta 2, como a gente vê que o seu valor de T é de 4,111, é possível sim rejeitar H0, ou seja, o nosso beta 2 chapéu ele é estatisticamente significante. Mas aí também deve ficar a pergunta para vocês, tá, mas e se a minha regressão ela não atender a essas condições? Tá aqui o passo a passo, tá, gente? Basicamente, começa da mesma forma, né? Você vai definir as hipóteses do mesmo jeito. Aí, a partir disso, você vai calcular o valor de T. E aí, nós vamos ter que definir o valor do intervalo de confiança. Que para isso, a gente vai precisar de uma outra coisinha, tá? Que é o nosso grau de liberdade, ou GL, né? Que ele basicamente é o número de observações menos 2. E aí tá aqui o restante dos passo a passo, né? Você vai olhar na tabela do T-Student os valores de críticos, né, para T. Você vai comparar o intervalo encontrado com o valor de T encontrado na estimativa e você vai ver se rejeita ou não a hipótese nula. Para ficar melhor para vocês visualizarem, né, eu trouxe aqui um outro exemplo, né, de uma regressão, né, que não tinha, né, mais de 20 observações. Vamos verificar então se existe ou não uma relação entre essas variáveis aqui, né? É dado o valor do nosso beta 2 chapéu, o erro, né, padrão do nosso beta 2 chapéu, e aqui, né, nosso nível de significância e o nosso número de observações. Vamos ver se é possível ou não rejeitar a nossa H0. Primeiro, nós vamos definir as nossas hipóteses, né? De novo, né? Quando você quer verificar se um coeficiente ele é significante ou não, a sua hipótese nula, ela tem que ser que os betas populacionais sejam iguais a zero. E logo, né, a sua hipótese alternativa seria que eles seriam diferentes de zero. Segundo, a gente vai calcular o valor de T, né? Da mesma forma, né? Aqui o valor de beta 2 seria igual a zero. Então, você só substitui, né, o beta 2 pelo valor que é dado na questão e o erro padrão pelo valor que é dado na questão. E aí a gente chega aqui
nesse valor. Terceiro, né, nós vamos calcular o nosso grau de liberdade, né, que é o número de observações menos 2, né, ou seja, 12 menos 2, 10. A gente guarda esses dois valores, tá? Guardem na sua mente. Daí, o que a gente faz? A gente vai na tabela de T-Student. Na lista, tá, gente, vocês não vão precisar fazer isso e na prova também não, tá? Que geralmente é cobrado mais só questões com 20 ou mais observações, então vocês não precisam fazer isso. A tabela de T-Student, né, ela é basicamente para construir o seu intervalo de confiança. Então, a gente vai... Aqui, nessa parte de cima, você identifica o seu nível de significância, né? O nosso é 5%, né? Então, 0,05. E o nosso grau de liberdade, né? Que era 12 menos 2, então é 10. Você basicamente associa os dois e você chega no valor de T crítico. Aqui, que é 2,2281. Aí você constrói o seu intervalo de confiança, que ele basicamente vai conter o T crítico que você achou negativo até o T crítico que você achou positivo. Aqui está representado. E daí você compara ele com o valor de T que você achou, né? Que no nosso caso é 14,26. Nesse caso, o valor de T ele não está dentro desse intervalo de confiança. Então, o que isso significa? Significa que aqui, né, tem a interpretação, né? O valor de T da estimativa, ele não é encontrado no intervalo de confiança. Logo, nós rejeitamos a hipótese nula de que o estimador populacional seja igual a zero. Logo, né, nós temos que o valor do estimador amostral é estatisticamente significante para a regressão. E caso, né, o nosso valor de T não fosse esse, né, caso ele estivesse contido aqui dentro, se ele estivesse entre menos 2,2281 e 2,2281 positivo, aí seria impossível rejeitar a hipótese nula e o nosso valor o nosso coeficiente, né, ele seria estatisticamente insignificante. Por final, né, só para terminar, nós temos o p-valor. O p-valor, ele é a probabilidade exata de cometer o erro do tipo 1, que ele ocorre quando rejeitamos a hipótese nula, quando na verdade ela é verdadeira. O que é isso, né? Tipo, basicamente o p-valor ele indica, tipo, a nossa chance da gente rejeitar a hipótese nula quando na verdade ela era verdadeira, ou seja, quando a gente considera que o nosso estimador ele é estatisticamente significante, quando na verdade ele era insignificante. Ele tem uma interpretação bem mais fácil, né? Para a gente interpretar ele, a gente compara ele com o nível de significância. Vamos tomar aqui esse p-valor e esse nível de significância. O nosso p-valor é de 0,00002 e o nosso nível de significância de 5% ou 0,05. Se o p-valor é maior ou igual ao nível de significância, a gente aceita a H0, né? E a estimativa encontrada é irrelevante. Se o p-valor for menor ou igual ao nível de significância, a gente rejeita a H0 e a estimativa é relevante, né? É estatisticamente significante. No nosso caso, né, a gente pode ver aqui claramente que esse p-valor aqui que foi dado é menor que o nosso nível de significância, né? Ou seja, a estimativa aqui seria estatisticamente significante. E é isso, tá, gente? Eu acho que daqui tudo já foi explicado para que vocês precisam para a lista, para a prova também. Qualquer outras dúvidas, entre em contato comigo, certo?